Igreja, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e estejam também com todos aqueles que vão nos acompanhar através das redes sociais. O texto da palavra do Senhor desta noite está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. E enquanto os irmãos estão procurando o texto na Bíblia, eu convido você, que ainda não fez, para se inscrever no meu canal no YouTube. Assim você estará me ajudando, acionando o sininho de notificações e compartilhando a mensagem com todos aqueles que você ama e quer que sejam edificados. O texto da palavra do Senhor está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. O tema da mensagem é: não cometa esse erro jamais. Não cometa esse erro jamais. A comida... hoje, excepcionalmente, eu vou pedir para vocês, podem ficar sentados, porque hoje a comida vai ser diferente, hoje vai ser churrasco. Vocês estão acostumados que eu faço a leitura do texto, depois eu venho repetindo e explicando e desenvolvendo o tema. Hoje nós não vamos partir para outro tema, nós vamos ficar só com Atos. Então o que vai acontecer? Como eu vou ler muitos versículos, eu vou ler um versículo e comento ele, e assim sucessivamente, eu vou falando antes. Fica com Atos aberto que você vai procurando junto comigo. O tema da palavra, nós vamos ver todo um fato que vai acontecer com o apóstolo Paulo, e é dele que nós vamos extrair a mensagem que Deus tem para nós. Dessa vez você vai ter que ficar com a Bíblia aberta para acompanhar tudo. Nós vamos começar naturalmente do primeiro versículo. Versículo 1, Atos 27, versículo 1 diz assim: então, antes de ler, Pai, eu peço a Ti agora, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo esteja me ajudando a transmitir, que Ele fale aquela palavra que o Senhor me deu, que essa venha de encontro com a necessidade de cada pessoa que vai recebê-la e possa ser edificado com o tema: não cometa esse erro jamais. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por Júlio, da coorte Augusta. Começamos então o tema. Aqui fala da viagem do apóstolo Paulo a Roma, com seu discípulo Lucas. Por isso que ele fala nós, né? Que havíamos, nós havíamos. Nós não aparece, mas é um sujeito oculto aí. Com seu discípulo Lucas. Ele ocorreu no outono do ano 60 depois de Cristo, da nossa era, 4 anos antes de Nero matá-lo por decapitação. A coorte Augusta, ela fala, era uma unidade militar que se localizava na Síria no primeiro século. E nós vamos então olhar que essa viagem que o apóstolo Paulo faz é como a nossa vida, e nós vamos ver os elementos que vão acontecendo, o que Deus vai nos trazer através desta viagem. Ele vai fazer uma viagem, como vocês fazem viagem, nós fazemos. Ele fez uma viagem, a dele não era muito boa, porque ele era um prisioneiro, ele estava para pregar em Roma, e de lá, infelizmente, ele iria partir para encontrar o Senhor. Infelizmente para o povo que ficou, né? Para os irmãos, os discípulos, mas para ele foi se encontrar com o nosso Senhor. Então, eu quero que você pense essa viagem, esse navio, é como a tua vida. No versículo 7, ele diz assim: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, vagarosamente. Nós somos apressados, impacientes, e queremos que tudo se resolva agora. Até o futuro a gente quer já. A sabedoria está em aprender a ter paciência e saber que nada vem às suas mãos antes do tempo. Não adianta sofrer por causa disso. Nós fazemos projetos e planos e a gente se frustra e se decepciona porque não consegue galgá-lo. Na verdade, a gente não consegue entender que tudo tem um tempo determinado por Deus, como diz em Eclesiastes, Salomão fala em Eclesiastes 3. E nós temos dificuldade, ainda mais nessa época, nessa era de uma geração tecnológica, de muitas novidades, que aprendeu a fazer as coisas tudo através de máquinas. O que é seu
ele será seu na hora certa, nem depois e nem antes. O vento contrário é tudo que está dando errado. Provavelmente muitas coisas, projetos que você estava tentando, estava imaginando que hoje talvez você já estivesse desfrutando de muitas coisas e não está ainda. E você não entendeu ainda a lição. Então Deus está falando isso. Mas ainda não cheguei no erro que você não deve cometer. Você esperava acontecer e não aconteceu. Quinido, a palavra quinidos em grego significa irritado, é o nome de um lugar lá. Irritado, então veja bem, chegou em Quinido, o vento não deixou ir, então irritado quer dizer, quando você pensa e começa a querer fazer as ações da sua vida irritado, nervoso, angustiado, você não vai para frente, você não consegue ir adiante, então você fica preso, e você não percebe que você está preso, primeiramente por causa das suas atitudes, você esquece as coisas mais importantes, na nossa vida, hoje, a diferença que se pode fazer das pessoas é aquelas que vivem dentro dos princípios que ela aprendeu do reino de Deus e aquelas que não vivem. Não dá nem para falar mais de cristão ou não cristão, evangélico ou não evangélico. Porque hoje as pessoas estão vivendo de uma forma, cada um vive da maneira que pensa. Eu postei uma mensagem para vocês terem uma ideia, sobre aborto. Porque, independentemente de ser uma questão de saúde pública, independentemente de ser aprovado ou não por lei, não muda o fato de que o aborto é o assassinato de bebês inocentes que não podem gritar por socorro. Então, eu citei uma pessoa que disse, que eu não vou usar o nome aqui em político na pregação, eu não gosto disso, porque foi um que pegou recentemente, é um líder importante. E se tiver outro que falar, eu vou falar a mesma coisa. Eu não tenho compromisso com político, eu tenho compromisso com o reino de Deus, com o meu Senhor. Então, independente, eu posso até dar o aval, vai lá e aborta. Não muda o fato de que aborto é assassinato de bebê indefeso e que não pode gritar por socorro. Isso tem que ser bem claro. Não importa que bispos, não importa que pastores, não importa que quem quer que seja defenda, não importa que o Congresso Nacional, que o Supremo Tribunal Federal venha aprovar, como foi feito o Congresso na Colômbia. Não mudou o fato de que todo mundo que estiver abortando vai estar cometendo assassinato contra bebês indefesos e que não pode gritar para socorro. Então, no versículo 8, ele diz: e costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Dificilmente. O quanto antes você aprender que sua jornada é sempre cheia de dificuldades, mais cedo vai aprender a não desanimar por pouca coisa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente cita esse versículo e não entende. Você tem que entender que vai acontecer. Inevitavelmente. De repente parecia que tudo ia fluir. E não fluiu. São dificuldades. Bons Portos. Uma baía de Creta. Assim chamada porque tinha um bom porto. Em certos momentos da nossa vida, de tribulações, Deus vai providenciar bons portos para você descansar um pouco. É só um pouco. É um tempo necessário. Deus dá uma oportunidade disso. Mas não adianta querer morrer na zona de conforto. Isso é só por alguns momentos, como eles ficaram. A viagem da sua vida precisa continuar seguindo. Então você tem que entender o fato de que o fato de Deus ter prometido o que vai fazer na sua vida, além do projeto espiritual, aqui na terra, você vai enfrentar dificuldades. E o quanto antes isso amadurecer na sua mente, no seu coração, você não desanima fácil. Quantas pessoas estão desanimadas porque tentaram 2, 3, 4 vezes? Não importa. Versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Então a palavra admoestava. O verbo quer dizer que ele fazia o quê? Ele não chamava a atenção dele, ele procurava erguer o ânimo deles. A viagem ela vai levar muito tempo e vai ter muitos perigos. Assim é a nossa vida. Jejum.
Toda oportunidade que Deus te der para entrar num jejum, jejue, porque será necessário. E especialmente quando Deus nos convoca para um jejum coletivo. Você não sabe o que vem pela frente, mas pague o preço. Estavam em jejum, não tiveram jeito. A vida deles estava em jogo. Eles estavam jejuando forçados, mas estavam em jejum. Foram mais de 200 pessoas. No final ele fala o número. Era o dia, jejum aqui era o dia da expiação, no outono. Os judeus, então, aquele dia eles consagravam em jejum. No versículo 10, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Incômoda traduz a Corrigida Fiel, trabalhosa traduz a Revista Atualizada. A palavra grego melo significa prestes a sofrer algo, prestes a sofrer algo ruim, algo danoso, muito dano. Em nossa vida é necessário que percamos coisas, um carro, casa. A gente se rebela muito. Nós nos apegamos facilmente nas coisas materiais e elas se tornam ídolos em nossas vidas. E quando elas se tornam ídolos, elas começam a causar problemas espirituais. Deus nos ensina que nada trouxemos para este mundo e tampouco nada levaremos deste mundo, exceto as nossas obras. Então nós vamos perder pessoas que amamos. Então a vida é como uma viagem de um navio. E você precisa aprender a velejar bem. Você tem que navegar bem. E entender que existem duas formas de navegar, de conduzir a sua vida. A correta com Deus, a errada você mesmo. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Aqui está, né? A maioria das pessoas atualmente são como esse centurião. Eles acreditam muito mais nos conselhos dos ímpios, daqueles cristãos que já nem mais têm comunhão com Deus, do que nas palavras de um velho servo de Deus. No exemplo aqui o apóstolo Paulo, já era velho. Ele já estava há 4 anos de concluir a sua missão aqui na terra. Paulo alertava para o perigo. Ele dizia para eles, mas todos preferiram confiar nas palavras de sucesso que o piloto e o capitão do navio falavam. Assim, você coloca a sua vida, todo o seu ser, a sua existência na terra em perigo, quando você começa a dar ouvidos e a decidir por pessoas que você gosta e que gostam de você, e que muitas vezes, nem elas mesmas, às vezes não é maldade, é porque elas não têm visão espiritual daquilo que está falando para você. Eles falavam pela experiência profissional, mas Paulo falava pela direção do Espírito Santo. Eles, ímpios, não entenderam isso, preferiram acreditar em quem era lhes igual. E Paulo falou, avisou bem, vai ter muito dano seguir essa viagem. Você pode ouvir quem você quiser, mas não despreze a palavra de Deus. O conselho do apóstolo Paulo foi para que tivessem paciência e esperassem um pouco. Se existe 2 coisas que cristão moderno odeia ouvir, são essas 2 frases: tenha paciência e espere um pouco. Você quer arrumar confusão, você fala isso. Irmão, tenha paciência, espera um pouco. Mas pastor, o senhor está achando o quê? Eu estou ficando velho. O capitão, o piloto aconselharam que partisse o mais rápido possível. Havia um conflito de conselhos. 2 falam, vamos mais rápido. 1 diz, espera, tenha paciência e espera um pouco. No versículo 12, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. Então, venceu a maioria sempre vence, não vence? Fenice, em grego Fênix, é um porto melhor protegido na costa sul de Creta. Então eles iam para um porto que protegia mais de futuras tempestades.
Eles queriam ir para um lugar melhor. Só que Paulo disse que não era a hora certa. E é um problema quando você quer uma coisa, você tanto sonha com aquilo, e todo mundo fala para você, vai empurrando, a maioria vai dizendo para você, vai, vai, vai. Aí você escuta, vem o velho homem de Deus e diz para você, tenha paciência e espere. Como nós fazemos, somos impacientes, não sabemos esperar. E aí então começa a frase, então fazemos escolhas precipitadas, sem confiar e sem ouvir o que Deus diz. Não cometa esse erro jamais. Eu vou repetir. Então fazemos escolhas precipitadas, sem confiar e ouvir o que Deus está dizendo. Não cometa esse erro jamais, ou nunca mais. Versículo 13. Você vai entender por quê. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem o que já desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Quando todos viram que o vento soprava suavemente, abrandou. Desprezaram o conselho do velho homem de Deus, o apóstolo Paulo, e concluíram que conseguiriam chegar até Fenícia. Eles não aceitaram a palavra que Deus deu através do homem de Deus. Afinal de contas, as aparências eram essa. Aplanou tudo, gente, aí ó, não vai chover não, não vai ter temporal, vamos embora. E foram. Versículo 10. Dizendo-lhes, a palavra que o apóstolo Paulo deu foi essa, eu vou repetir. Senhores, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. As pessoas sempre procuram ouvir quem fala o que ela gosta de ouvir, o que atende aos seus desejos. Nós vibramos quando temos aquelas palavras, ai que Deus é contigo, e vai embora. Mas nem sempre essa é de Deus. Então fazemos escolhas precipitadas, sem confiar e sem ouvir o que Deus diz. Não cometa esse erro jamais. Versículo 14. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euro-Aquilão. Pé de vento, a palavra sufá em grego, quer dizer vendaval, tufão. Essa tempestade ela é chamada de Euro-Aquilão. Agitação violenta, um vento norte. Esses ventos aparecem de repente em forma de redemoinho. Vocês imaginam aqueles barcos de madeira e uma tempestade com chuva e como em forma de redemoinho em alto mar. Não tinha chance. Plantaram vento e estavam colhendo tempestade. Muitas das escolhas em nossas vidas hoje fazem com que nós colhamos tempestades. De repente você está enfrentando um Euro-Aquilão na sua vida e está reclamando com Deus. Suas dívidas, seus problemas no casamento, com filhos, no trabalho. Olha as escolhas que você fez. Então, porque nós fazemos escolhas precipitadas, sem confiar e sem ouvir o que Deus diz, não cometa esse erro jamais, ou pelo menos daqui para frente não cometa mais. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Navio arrebatado, diz a nossa tradução, arrastado com violência. A atualizada, né? A palavra sunarpadzo, é arrastar com força e violência. Esse verbo, ele vem do verbo arpazo, que é traduzido em 1 Tessalonicenses como arrebatados, né? Muitos problemas arrastam você com violência como o vento. Arrastou esse navio que levava Paulo. Certas escolhas nas suas vidas, nas nossas vidas, vão deixar marcas para sempre e podem destruir muita coisa boa em nossa vida, em nossa família, em nosso casamento, nos nossos descendentes, porque fazemos escolhas precipitadas, baseadas no nosso sentimento, naquilo que estamos sentindo. Eu falo precipitado porque de repente você toma uma decisão porque você está com raiva demais, está nervoso demais, está feliz demais. Pastor, eu estou feliz demais. Não é bom tomar decisão assim. Você tem que estar no seu normal, podendo ouvir a Deus, podendo discernir. Versículo 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas podemos ganhar o batel. Clauda, diz a nossa tradução, ou cauda, a atualizada, a palavra grega clodei,
quer dizer coxo. É uma pequena ilha, próxima ao oeste do Cabo Malta, na costa sul de Creta, e próxima ao sul de Fenícia. Batel, escafeia, e a palavra grega quer dizer um barco salva-vidas. Antigamente, hoje, pelo que eles falam, na navegação, os barcos, os botes salva-vidas, eles vão dentro do navio. Antigamente eles não iam dentro, eles iam embaixo. A situação que eles estavam agora, vejam que eles desprezaram a direção dada por Deus. Agora eles estão no meio de turbulência, e a vida deles está de fato, como o apóstolo Paulo disse. Nossas escolhas erradas podem trazer tantas consequências trágicas em nossas vidas, que Deus tem que nos socorrer com um bote salva-vidas, porque muitas vezes a gente se vê em rascadas difíceis de sair, porque fizemos escolhas erradas. São ajudas emergenciais que Deus proporciona a quem confia nele, mas a gente podia ter evitado. Versículo 17: e levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Todo o navio carregava grandes amarras, que eram usadas no caso de necessidade, para passar em volta do casco, amarrando, a fim de poupá-lo da pressão causada quando dava movimentação excessiva, especialmente em tempestades assim, porque veja bem, era madeira. Em geral, as pessoas só vivem para a família, para a diversão e para o trabalho. Elas não se preparam para enfrentar as tempestades que a vida vem. Por isso ganham depressão, ansiedades e muitas vezes pensamento de suicídio. Você pode ver que as pessoas que estão pensando em tirar a vida, seja ela uma pessoa jovem ou um adolescente ou mais velho, é porque não foi preparado para enfrentar a vida. E normalmente esse tem sido o erro dos pais. Eles ensinam muitas coisas aos filhos, menos quando enfrentar a vida. A enfrentar as dificuldades, enfrentar as frustrações, as decepções, são coisas que você tem que aprender. Hoje você pode ser, as pessoas, especialmente, muitos pregadores têm responsabilidade de formar essa geração, uma geração que vai ser facilmente manipulada pelo anticristo, porque é uma geração que idolatra homens, políticos, sendo idolatrados por cristãos e pastores. Isso é o despreparo, e essa liderança está influenciando essa geração. Dizem que tem uma igreja aí que é a maior do Brasil, que está perdendo muitos membros por causa dessa frustração. O cristão tem que ser ensinado, e eu acredito que tenho pregado muito sobre isso. Você tem que aprender a lidar com tudo. Hoje você recebe um não, você é humilhado, você é pisado, você tem que aprender a enfrentar, porque senão você vai perder o rumo, a noção das coisas. Sirte, a palavra Sirte quer dizer, existem 2 golfos no litoral norte da África, cheios de bancos de areia, chamados Sirte Maior e Sirte Menor. Eles tinham medo de encalhar nas areias. Uma fé sem obediência ao nosso Deus nos leva direto aos bancos de areia da vida. Por isso muita gente está espiritualmente encalhadas em bancos de areia de frustração, de decepção. E a gente vê essa geração, uma geração que está sendo fraca, uma geração que não tem mais prazer de estar no culto, de estar no discipulado. Sabe por quê? Porque não foram treinados para isso. É uma geração fácil de manipular e levar para o mundo, de encher de bebida alcoólica, de drogas, de levar para a vida de pecados sexuais, porque é uma geração que não foi preparada para enfrentar decepção. Papai deu de tudo, mamãe deu de tudo, não pode faltar nada para o filhinho. Ele não sabe o que é decepção, ele não escuta não. Ele não se torna um homem capaz de enfrentar a vida. Aí, faz loucuras, casamento não dura, e fica todos ao redor, naquele banco de areia de sofrimento da família. A responsabilidade de um pai não é apenas por filho e dar comida para ele, é ensiná-lo a enfrentar as frustrações, as decepções. Ele tem que ouvir não, você fez, conserte.
Mas não é isso que aprendemos. Os cristãos estão aprendendo a ser cristãos dessa forma. Não resolvem problemas, criam problemas numa congregação, fogem para outra. Como que essa geração vai enfrentar o anticristo, meu Deus? Porque é a única coisa que pode se esperar deles. É a única coisa. Uma geração, como eu repito, como vai enfrentar o anticristo? Uma geração que idolatra homens cheios de perversidade e brigam. É terrível ver isso. Vocês não vão achar post meu defendendo o político em nenhum. Você pode entrar no meu Twitter, você pode entrar no Facebook, no Instagram, você não vai ver, porque eu não defendo homens. Eu sou chamado, fui por Jesus Cristo para falar dele e pregar o seu evangelho. 18. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Tiveram que jogar fora parte da carga. Muitas coisas que carregamos em nossa mente, em nosso coração, já deviam ter sido jogadas fora há muito tempo. Nós ainda estamos carregando coisas velhas. Estamos carregando mágoa, carregando piadas que não deveriam fazer parte da nossa vida. Estamos carregando tanta coisa ruim e a gente não entende que isso está fazendo o navio afundar. O navio da nossa vida, o navio da nossa fé. Por isso que Hebreus fala que Jesus é a âncora. Essa âncora que você tem que estar. Acumulamos coisas materialmente, psicologicamente, uma carga negativa. Os consultórios de psicologia estão cheios. Aí, infelizmente, muitos psicólogos falam que nem uma irmã veio falar para mim: onde está teu Deus, hein? Por quê? Porque é uma geração que não foi preparada para enfrentar frustração. Você vai vencer. Dá uma olhada como que morreram os apóstolos. Com exceção de João, todos foram ou decapitados, mortos à espada. Os cristãos morriam assim. Aquela geração foi preparada para enfrentar o mal, para enfrentar decepção, tribulação, frustração. Eu fico triste de ver essa geração. O problema é que nós estamos fazendo dos nossos filhos uma geração incapaz de resistir ao anticristo. Ou vocês estão achando que essa geração que está vindo aí, uma geração que a única coisa que sabe fazer é tentar e cantar. Quando faz isso? Quando aparece na igreja. Uma geração que não mora, uma geração que não discipula, uma geração que não come a palavra. Vai enfrentar como o anticristo? Vai ser a mesma coisa que colocar um coelhinho numa jaula de um leão. Ele não tem chances. Quando escolhemos fazer do nosso jeito, pagamos o preço. Tem um momento, ou você joga fora, ou o navio começa a afundar. O navio de muito cristão já está afundando. E não adianta trocar de mar não, viu? O problema vai junto. 19. E ao terceiro dia, nós mesmos com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Quando começaram a jogar as coisas no mar, todos tiveram que ajudar, inclusive os prisioneiros. Muitos cristãos nunca ajudam em nada. Fazem parte dos que são servidos e nunca tem tempo para servir. A verga, as velas e todo o equipamento do navio, bagagens e outras coisas. Por isso, muitas vezes, Deus nos permite passar por situações assim, para aprendermos a dar valor menos em coisas materiais e valorizar mais coisas espirituais. E quando a gente não aprende a lição, infelizmente, muita gente tem um final não muito feliz. Versículo 20. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha a situação que estava o pessoal. Muitos dias não tinha nem sol nem estrelas. O que significa isso? Que eles não tinham direção, estavam perdidos, porque eles se baseavam nas estrelas, no sol. Não bastasse isso, ainda veio uma outra tempestade. Passaram o Euroaquilão, agora tem uma outra tempestade. Por que
que isso estava acontecendo com eles? Porque fizeram escolhas precipitadas, sem confiar e sem ouvir o que Deus disse através do homem de Deus, que estava ali com eles, o apóstolo Paulo. Não cometa mais esse erro. Receba a palavra e entenda o que Deus está falando. Quando você tiver que fazer uma escolha muito séria, ou tomar uma decisão muito importante na sua vida, não procure conselhos com pessoas que bajulam o teu dinheiro, os teus dons e as tuas riquezas. Pessoas que bajulam você. Vá atrás de alguém que seja de Deus, que vai falar a verdade para você, mesmo que você não goste, e vai dizer para você assim, não. Você vai entender, tá bom, Senhor, eu entendi. Porque o maior problema dessa geração é que eles não sabem ouvir não. E Deus fala não, hein? Deus falou não para Adão, Deus falou não para Jesus, o filho dele, Deus falou não para o apóstolo Paulo. Não se preocupe, viu? Para você também, e para mim, como ele fala não. Então, você deve parar de reclamar. Você gosta de ouvir seus bajuladores, e por isso faz escolhas erradas. Isso não é falta de sorte, é fazer escolhas erradas. Então fazemos escolhas precipitadas, sem confiar ou ouvir o que Deus diz. Não cometa esse erro, nunca mais. É por isso que existem casamentos que estão acabando, e muitas situações na família que são constrangedoras, tristes, por causa de escolhas erradas. Versículo 21. Estão acompanhando? Porque pelo menos assim nós ficamos com a palavra. Como eu disse, hoje é churrasco. Churrasco toda hora está vindo um pedaço. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável aos senhores ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e perda. Você já teve aquela situação que você fala assim: por que é que eu fui fazer isso, meu Deus? É isso. Por que é que eu fui falar isso? Se eu soubesse o que eu iria causar? Exatamente. Agora ele está dizendo: era importante que vocês tivessem me ouvido, porque normalmente Deus vai mostrar o que você não vê, por isso que você vai receber não em muitas coisas que quer fazer agora. Às vezes, ou na maioria das vezes, essa palavra, tenha paciência e espere, ela vai ser importante na sua vida. Então o clima de desespero tomou conta da tripulação. Quantas pessoas, né? O apóstolo Paulo relembra aqui a todos os teimosos que haviam sido avisados e fizeram a escolha errada. E por isso estavam sofrendo tudo aquilo. Muitas coisas que as pessoas, nós estamos passando hoje, é porque fizemos escolhas erradas. Muito do sofrimento pelo qual passamos e colocamos a nossa família para sofrer também, porque muitos deles sofrem, se deve às nossas escolhas erradas. Paulo explicou que aquelas perdas e incômodos eram evitáveis, porque se tivessem ficado e esperado a hora certa, não estariam daquele jeito, fazendo escolhas erradas, sem confiar e ouvir o que Deus diz. Não cometa mais esse erro. Versículo 22. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então o homem de Deus, o apóstolo Paulo, dá uma segunda palavra de Deus. Tudo seria perdido por causa da escolha que fizeram, teria que colher o preço. E porque não obedeceram a palavra de Deus, através dele, o homem de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, salvaria a vida de todos. Versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. De quem eu sou e quem eu sirvo. São duas frases que o verdadeiro cristão tem que viver. De quem eu sou, então eu me identifico com ele em qualquer lugar, e a quem eu sirvo. Então eu não sou uma pessoa que não faz nada. Esse era o seu segredo. Ele fez a escolha certa. Ele confiou e ouviu o que Deus disse. Aprenda com o homem de Deus. Deus disse a ele, através de um anjo: olha, o navio vai perder. Eles fizeram a escolha errada, eles têm que arcar, mas nenhuma vida vai morrer. Versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Deus te deu.
Deus honrou a fé dele. Se a gente não está com fé, tem que andar com quem tem fé, com quem é íntegro. Eles seriam salvos, não por causa da escolha errada que fizeram, mas por causa da presença do homem de Deus, da escolha certa que ele fez. Aquele velho homem de Deus, que 4 anos mais tarde seria decapitado por Nero, imperador de Roma, por causa de Jesus Cristo, foi o motivo desse privilégio. 25. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Assim como foi com as pessoas que viveram no tempo de Paulo, muitas pessoas têm uns cabelos grisalhos, que servem a Deus por amor e possuem sabedoria, para ajudar. Eles desperdiçaram essa chance, por estarem viciados em fazer a escolha errada, ouvindo pessoas que lhes agradam. Outra vez Deus falou, e eles foram teimosos. Não seja teimoso, não faça escolha precipitada, na emoção, no embalo dos outros, porque o fulano faz, o ciclano fez. Você é você, ele é ele. Cada um de nós tem, Deus tem um propósito diferente para cada um. Propósito aqui na terra, nessa vida, na nossa missão. Propósito eterno é igual para todos. Versículo 30. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Até aqui vocês estão entendendo o que Deus está falando? Amém? Amém? Todos estão aqui ainda? Novamente os homens mostraram não dar atenção ao que o homem de Deus falava, e procuraram fugir. Essa é a questão, né? Há muitos cristãos hoje em dia, após sua escolha errada, a única coisa que conseguem fazer é fugir. Versículo 31. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvar-vos. Novamente o apóstolo dá uma palavra que não agradou a ninguém, e veio o aviso de Deus: quem não obedecer não vai ser salvo. A ordem era para ficar no navio e não fugir. Quer dizer, Deus manda, espera de novo. As pessoas são impacientes, e é por isso que erram e fazem escolhas erradas, porque não têm paciência. Os soldados sabiam, versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Os soldados sabiam que estavam perto da terra firme, e fizeram outra vez a escolha baseada naquilo que os seus olhos podiam ver. Para Deus cumprir suas promessas na sua vida, você tem que confiar e obedecer. Se você não confiar e não obedecer, elas ficam aguardando, até chegar a hora. Versículo 33. E entretanto, que o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Sem comerem 14 dias. Primeiro provocado pelo enjoo do mar, depois pela dificuldade, né, que tinham de preparar e cozinhar, porque vocês imaginam como é que o navio estava, né? A tripulação, ou ela não tinha comido nada, em 2 semanas ela tinha comido pouca coisa. Quando o sofrimento dos problemas nos aflige, muitas pessoas perdem a fome. Tem gente que come demais, mas a maioria perde. Escolhas erradas trazem resultados terríveis. Então a gente tem que entender isso. Não vamos acertar todas, mas quanto menos você errar, menos vai sofrer. 34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. O homem de Deus, confiante no Senhor, usa um provérbio judaico que indicava a proteção total. Essa é a grande diferença entre quem escolhe confiar no Senhor e obedecê-lo numa mesma situação. Todos estavam com a vida ameaçada. Por que o apóstolo Paulo agia diferente? Porque ele vivia os princípios que aprendeu. Não adianta nada as pessoas aprenderem princípios, se é que estão aprendendo, e na hora de praticar, não põe em prática. Paulo versículo 35. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. Paulo dá graças a Deus antes de comer, como testemunho da sua fé. Costume, né, de quem tem de orar antes de comer, né? E ele estava agradecendo a Deus e testemunhando a todos que ele sabia que Deus iria resgatá-los dessa situação, dessa viagem difícil. É a diferença de quem faz a escolha certa. Versículo 36.
E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Vocês viram que coisa interessante? Depois de toda essa atitude do Paulo, eles recobraram o ânimo. A maioria dos cristãos de hoje, em situações adversas e trágicas, entram em desespero, ficam agitadas, fazem a maior gritaria, armam um barraco tremendo, escandalizam o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque age como a maioria. Não sabe fazer a escolha certa. O homem de Deus, ele reverte o desespero de todos que fizeram escolhas erradas e consegue com que todos voltem a ter esperança e ânimo. Então assim, tempestade após tempestade vem na nossa vida, a gente tem que fazer uma escolha. Ou vamos entrar em desespero, armar barraco e gritaria. Vocês já viram que muitas vezes, mesmo na casa de pessoas que se dizem cristãos, quando acontece uma situação trágica, ninguém tem calma para resolver o problema. Fica todo mundo desesperado, todo mundo age na loucura. É por isso que vocês veem, por exemplo, numa ocorrência, a polícia tem que separar todo mundo. Ali fica só quem vai atuar, os médicos, os paramédicos. São pessoas que vêm com calma para resolver o problema. Vocês já imaginaram se deixar as pessoas da família todo mundo em desespero, gritando? Isso não resolve nada. Na vida é assim. A gente precisa aprender. E, infelizmente, como essa geração não vive isso, ensina seus filhos também. Esse é o problema. 37. E éramos ao todo no navio 276 almas. 276, tirando Paulo e Lucas, então 274. 2 confiaram no Senhor, no navio, que tinha até 31 metros de comprimento. Mas um homem de fé, e que obedece ao Senhor Jesus, pode ser usado em qualquer situação de desespero, com calma, tranquilidade, para tranquilizar os demais. Porque ele confia no Senhor. Ele sabe quem é o seu Senhor. 38. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Era um navio que transportava grãos do Egito, o celeiro do mundo, naquele tempo. As coisas do Egito precisam ser jogadas fora. O navio vai afundar o Egito, assim como a Babilônia é símbolo do mundo. Inclusive no Apocalipse ele reforça isso. Você pode carregar escondido as coisas do Egito, mas não reclame da sorte. Ah, pastor, eu não tenho sorte. Não, você faz escolhas erradas. Versículo 39. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Chegaram a um lugar conhecido como Baía de São Paulo, nos nossos dias, que tem uma praia de areia em sua face ocidental. Enfim, estão chegando ao seu destino. Estão chegando ao propósito que se propuseram. A sua escolha, ela vai te levar para um lugar. Então veja que essa escolha seja abençoada e dirigida por Deus, para que o final seja um final feliz. Suas escolhas erradas vão prejudicar seus filhos. Se você ama seus filhos, é melhor buscar a Deus antes. E a gente vê isso, eu sempre falo isso com relação a tudo na vida. Tudo. Aqui nós estamos falando de uma viagem. Versículo 40. E levantando as âncoras, deixaram-nos ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. O leme do navio teria que ser retirado da água e amarrado durante a tempestade. Mas nesse momento estava novamente na água para guiar o navio. A vela era a bojarrona, uma vela triangular que ficava suspensa desde a proa, a parte dianteira do navio, até o gurupés, que é o mastro que aponta para o avante. Enfim, aos poucos estavam chegando ao seu destino. Veja o quanto custou caro a escolha errada que fizeram. Estamos chegando ao final. Versículo 41, ele diz: dando porém num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Uma península, banhada em ambos os lados pelo mar, como um recife ou banco de areia. Então tinha água para tudo quanto é lado. A proa se prendeu nele, e a popa, extremidade ré do navio,
se despedaçou pela violência das ondas. Já era o navio. Versículo 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. A situação, vocês vão ver que vai ficando mais dramática a situação. Mais uma vez seria feita uma escolha precipitada. Os soldados sabiam que como eles respondiam pela vida, eles poderiam receber uma punição. Geralmente eles seriam mortos se deixassem os prisioneiros escapar. Aí acontece uma coisa interessante, versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem a terra. Então o centurião, agora o comandante, um comandante de 100 soldados, ele viu que o apóstolo Paulo era inocente e era um homem íntegro. Então ele resolveu salvar a Paulo. Mais uma vez, está aí o homem de Deus garantindo o livramento agora dos bandidos, de todos os outros prisioneiros. O centurião fez com que todos os prisioneiros fossem soltos para que pudessem nadar até a praia. Caso soubesse nadar, se não soubesse aí já era um problema, E o último versículo. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra. E cumpriu-se a palavra, a profecia do apóstolo Paulo, que todos seriam salvos, com vida, menos o navio. Porque Deus não se interessa por coisas. Esta palavra é para que você entenda. Quando você fizer escolhas precipitadas, Deus pode poupar e deve poupar você, mas o navio você vai perder tudinho. Então muitas coisas que você está perdendo ou perdeu é para você aprender a não ser afobado. Porque às vezes, ou na maioria das vezes, Deus pede, espera, tenha calma, não saia fazendo loucura, espera, tenha paciência. Essa palavra é a palavra que ninguém gosta de ouvir. A gente vai assim, eu quero que vocês orem por mim, eu tenho uma decisão para ser feita. Todo mundo vai orar. Aí o irmão vem, não, vai contigo Deus, cara, glória. Aí vem alguém que fala sério, fala, assim diz o Senhor, tenha paciência e saiba esperar. É degrau por degrau. Você dá um passo, degrau 1, depois você vai para o 2, depois você vai para o 3. Mas assim, é assim que vai ser. Se você tentar pular, você vai fazer escolha precipitada, sem confiar e sem ouvir. E você sabe qual é o resultado. Assim nós vemos nessa jornada na vida do grande apóstolo Paulo, a diferença entre um que fez escolha certa, porque ele ouviu e confiou na palavra de Deus, e os demais, ele e Lucas, o seu discípulo. O discípulo estava aprendendo com o seu mestre, com o seu discipulador. O discípulo escreveu e deixou para nós registrado isso em Atos, assim como escreveu, falou de Jesus em Lucas, no Evangelho, e falou do apóstolo chamado por ele. Que coisa maravilhosa, que privilégio Lucas teve. Não conviveu com Jesus, mas ele aprendeu. E isso é aquilo que a gente precisa. Não cometa esse erro daqui para frente. Meu irmão, minha irmã, você que me escuta. Decisões e escolhas, elas têm que ser no momento de serenidade. Se você estiver chateado, irritado, nervoso, alegre, feliz, se você estiver bronqueado, revoltado, tenha paciência. Você sabe que não é a hora. Quando você estiver com a mente e o espírito, seu coração estiver em paz, então você pare e ore. Busque a Deus. Peça para que Ele lhe oriente. Para que você... mas eu tenho 2 horas para decidir. E se não vier a palavra? Eu vou arriscar. Então não reclame. Muitas vezes a viagem não precisa ser assim. Chegaram lá sem nada, mas amigos, às vezes a nossa vida é isso. Deus preserva a nossa vida, mas a gente precisa aprender. Para resolver os problemas, gente,
Deus nunca vai conosco quando nós agimos dessas formas. Barraqueiros, revoltados, magoados. Deus espera de nós que a gente tenha calma. Muitas vezes a gente pensa no Pedro, lá no Horto das Oliveiras. A gente cata a espada e corta a orelha do Malco, do soldado. Aí Jesus tem que ir lá e colar. Não é esse. Nós temos que chegar a um ponto, assim como chegou Paulo, ou como Pedro, depois que estava todo mundo agitado, e ele chega e diz: irmãos, varões, e entrega a palavra. Agora era um homem de Deus preparado. Então é assim, Deus traz essa palavra para nós hoje, uma palavra momentânea. A gente não pode se esquecer que coisas ainda vão acontecer nesse mundo. A gente tem que se preparar para elas. Nós esquecemos, eu creio que muitas doutrinas bíblicas perderam a ênfase na nossa vida. O arrebatamento da igreja é uma delas. Aliás, tem um monte de gente que nem acreditando mais está. E eu falo gente estudada. Mas a única coisa que a gente não pode perder hoje é a noção de que cada escolha que você faz, você vai colher. Eu também. Então, escolhas devem ser feitas sempre com a direção de Deus. E hoje ele veio mostrar. Então, para de olhar, já errou demais, está reclamando, fez muitas escolhas erradas. Então comece a fazer a escolha certa. Hoje é entregar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja, meu Deus, falando ao coração de cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, ensinando o Senhor a confiar em Ti para fazer escolhas certas, confiando em Ti, ouvindo o que o Senhor diz. Ajude-os a cada um a encontrar a sua vontade, no seu plano na terra, na sua missão aqui, no seu propósito aqui nesta vida, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.